nós vamos começar por um tema que eu acho que ninguém comenta, a numerologia. Mas todos esses números foram calculados e anotados desde a fundação do mundo. Todos esses números não estão ali apenas como uma espécie de simbologia, mas como uma linguagem, um aviso sobre um plano que foi muito bem redigido. Por exemplo, quando Jesus cita na parábola das 10 virgens, por que são 10 que representam a igreja, se na verdade a igreja é representada por 12 apóstolos? Você já se perguntou quanto a isso? Muitas pessoas se atentam ao texto em si, à história em si, mas não olham os detalhes. Por que o bom samaritano deu 2 moedas ao dono da estalagem e não apenas uma ou 3? Por que 2? Porque vocês acham que Cristo passou 40 dias no deserto e não 10, não 20? Por que especificamente 40? Muitas pessoas ignoram a importância desses números. E eu digo mais, são esses números que vão revelar muitas coisas, talvez as mais importantes que tem para se ligar com as profecias do Apocalipse. Aí você pensa, a igreja é representada por 12 apóstolos, 12 castiçais. E as virgens são 10. Onde estão as outras 2? Nós temos 2 figuras que representam o Senhor no final dos tempos. Nós conhecemos como as 2 testemunhas do Apocalipse. Vejam que das 10, 5 estavam, todas estavam adormecidas, mas 5 não reservaram o azeite, enquanto outras 5 também estavam dormindo, mas tinham reservado azeite suficiente para esse tempo. E aí, completando os 12, nós temos as 2 testemunhas. Logo em breve eu vou começar a fazer vídeos específicos, tipo um vídeo para um aspecto do anticristo, um vídeo para a marca da besta, outro vídeo para os 144 mil, um outro vídeo para as 2 testemunhas. Tem vídeos no canal, só que eu pretendo fazer vídeos um pouco mais profundos quanto a isso. Assim como também alguns temas relacionados ao cotidiano, à Bíblia em si, como um todo. E por enquanto, hoje, eu vou aparar algumas pontas que faltam para muitos, né, que estão cheios de dúvidas e não conseguem ainda entender alguns aspectos, inclusive do último vídeo que eu fiz sobre aqueles cálculos lá. Então, nós temos aí muitas pessoas perguntando por que nós estamos no tempo do fim. Se os meus pais, os meus avós, bisavós já falavam que o fim havia chegado e nunca chega. Nós devemos lembrar que o próprio Cristo, os apóstolos falavam, nesse assunto. E deixou bem claro de que no final dos tempos haveriam pessoas que zombariam do retorno de Cristo, do final dos tempos, dizendo: desde que nossos antepassados viviam, já diziam que ia haver isso e não chega nunca. Nunca chega esse fim. Então, essa é uma forma de escarnecer, de zombar, de tirar sarro, como dizemos hoje em dia, de uma profecia bíblica. Mas eu vou perguntar uma coisa para você. Quando na história da humanidade nós tivemos armas possíveis de destruição em massa para acabarem com todo o planeta? Quando na história da humanidade nós tivemos tanto acesso à viagem global quanto à comunicação instantânea e ligação com todo o planeta?
Quando nós tivemos guerras biológicas, quando, não vou falar o nome, mas ultimamente nós passamos por uma situação onde um vírus englobou toda a Terra. Quando nós tivemos o desenvolvimento de armas químicas e biológicas. E quando nós tivemos, o que eu vou falar agora, a transformação do dinheiro em algo virtual. Isso vai ser o embrião, o início, o projeto para o desenvolvimento da marca da besta. O que é a marca da besta? Nada mais é do que um sinal, um selo, uma marca realmente que as pessoas terão em si, seja visível ou invisível, que vai permitir as pessoas comprarem e vender. Então, quem não tiver essa marca não vai poder negociar, não vai poder fazer transações negociais. Quando isso vai acontecer e como? É muito simples. Se essa marca é o que permite comprar e vender, significa que o dinheiro físico não existe mais, porque foi transformado nessa marca. E nós vemos agora grandes, ricos e poderosos do mundo montando algo que parece ser o embrião dessa marca. Nós podemos citar aí a Neuralink, o Elon Musk, o Bill Gates, todo esse pessoal está desenvolvendo tanto chips cerebrais como manuais, como também marcas de tatuagem fluorescente que vão permitir às pessoas evitar de levar dinheiro consigo, cartão de crédito e qualquer outros meios aí de poder monetário. Então, o que é que acontece? As coisas não se transformam da noite para o dia. Elas vão acontecendo aos poucos. E nós estamos caminhando para isso. Quando chega as criptomoedas, quando chega o dinheiro digital, e que muitas empresas ao longo dos tempos e ao redor do mundo começam a aderir esse tipo de valor, bem como a anulação daquilo que a gente conhece. Isso vai acabar se tornando comum e adotado, inclusive por governos que hoje já começam a adotar. Se eu não me engano, aqui na América Latina, já tem um país que adota o Bitcoin como uma moeda oficial paralela do país. Então vai chegar uma hora que isso vai evoluir e não vai ser mais opcional, mas sim obrigatório. Não sei se será uma criptomoeda ou se será uma moeda digital criada pelos governos mundiais para que possam controlar as finanças das pessoas. Porque quando você tem dinheiro físico e você guarda, o governo não sabe que você tem esse dinheiro. O governo também não pode cobrar impostos se ele não sabe que você tem esse dinheiro. Então, qual é a melhor forma dos governos controlarem o seu dinheiro? Digitalizando, transformando todo o dinheiro e patrimônio que você tem em um algoritmo, em um meio digital. E assim eles vão ter acesso, vão ter controle. Existe aqui no Brasil o real digital. E esse real digital, ele é tão controlado que você precisa de autorização para usar a partir de uma certa quantia.
Você tem que pedir autorização ao banco. Então já começa o controle por aí. Quando a marca da besta diz que você não poderá comprar ou vender sem ter essa marca, nós já supomos aqui que vai ser um controle dos seus bens, do seu dinheiro. Como vai ser esse controle? Por uma marca de tatuagem? Por uma marca interna invisível, mais fluorescente, como o Bill Gates está desenvolvendo? Será um chip, como a Neuralink? Porque agora é algo muito remoto. Está distante dos nossos olhares. Muitas pessoas nem sequer sabem que isso existe. Mas o tempo faz com que tudo se inverta. E o que é pequeno cresça. E vai chegar um momento que essas coisas passarão a sair dos laboratórios e se tornarem adotados pelos governos mundiais. Nós vemos aí a formação de inúmeras guerras. Existe uma profecia onde Jesus fala que abreviaria o seu retorno, voltaria mais cedo, porque se ele não voltasse mais cedo, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, o que aconteceria com todo o povo, com toda a matéria, toda a carne do povo? Seria destruída como? Como é que pode acontecer do mundo inteiro correr o risco de desaparecer, de nenhuma carne se salvaria? Bombas atômicas de hidrogênio? Então, há algo a se pensar. Estão perguntando se a marca da besta não é física. Olha, eu não descarto a possibilidade de ser física, porque o anticristo é bem físico. A perseguição que ele vai promover à igreja vai ser bem física. O fato de observarmos as pragas de Apocalipse atingindo os adoradores da besta também são bem físicas. Então eu não descartaria a possibilidade dessa marca ser física. Até porque se nós raciocinarmos um pouco, essa marca vai controlar o seu dinheiro. Ela vai, através da sua apresentação, você vai liberar o seu dinheiro. Então, como é que pessoas vão entender, vão ver, vão aceitar a sua transação comercial sem que você apresente essa marca? Então, ela tem que ser física, visual, pelo menos para as máquinas. Nós vemos máquinas aí que fazem leitura de coisas invisíveis. Então, ela pode ser invisível, mas ela vai estar atrelada ao seu corpo. Vai ser marcada no seu corpo. Mais uma observação. Bom, essa observação aí eu também já dei em uns vídeos meus. O que é que pode acontecer? Pode acontecer as duas coisas. E aliás, vai acontecer, não é? Você pode ter a marca, né, física, mas para que você tenha a marca física, primeiro você tem que aceitá-la, certo? Se você aceitou, é porque você tem convicção e quer essa marca. Então, se você já aceitou no seu físico, automaticamente me prova que mentalmente você já havia aceitado antes. Consegue compreender? Então, nos seus pensamentos e nos seus atos, você aceita a marca. E, consequentemente, física e visualmente,
você recebe a marca. É como o batismo. O batismo na igreja é como se fosse a marca de Deus. Você aceitou a Ele, né, na sua mente e no seu coração. Agora, visualmente, fisicamente, você vai se batizar como uma marca testemunhal para que todos vejam e sejam comprovadores daquela marca que você está confessando ali. Que você está nascendo uma nova criatura e se aliando ao rebanho do Senhor. Veja isso como uma marca. Primeiro você aceita e depois você mostra visualmente que você aceitou. O que impede do anticristo imitar isso? Você já aceitou os pensamentos do anticristo e agora você vai ser marcado física e visualmente por ele. Então veja que as duas coisas podem acontecer normalmente. Nós ouvimos falar aí, tanto na ONU quanto nas outras organizações mundiais, presidentes aí, falando que é necessário ser feito um grande reset no mundo, na economia, nos sistemas governamentais. Ou seja, o dinheiro que você conhece hoje, a bolsa de valor, o sistema especulativo monetário mundial está entrando em colapso, porque afinal é especulativo. E o que é que eles querem? Acabar com todo esse sistema e começar do zero um outro modo de sistema, parecido com o euro na Europa. E é dessa forma que até muitos presidentes, inclusive o atual do Brasil, estava pedindo recentemente que a ONU, que os organismos internacionais se reunissem para escolher uma espécie de presidente global, uma espécie de governante global para pôr em ordem a economia do mundo, para pôr em ordem a situação de crises humanitárias, de crises de guerra no mundo. Você vê que ele não é o único. E muitos líderes, sejam políticos ou religiosos, estão pedindo que uma liderança assuma o controle do mundo, obviamente assessorado por mais 10 pessoas. Eu não me recordo agora, mas a ONU são 5 membros permanentes e 10 rotativos. É isso, quem souber confirma aí. Se você prestar atenção, esse organismo, por mais que ele não interfira diretamente na soberania dos países, ele tem uma certa influência que acaba por forçar, mesmo que a longo prazo, muitos países aderirem às suas decisões, às suas resoluções. Então, observem que está sendo proposto agora por presidentes ou até futuros presidentes que seja refeito todo o cronograma e a estrutura da ONU para que haja mais poder e mais concentração de poder. E é justamente isso que o anticristo quer. Tem mais um comentário aqui. Olha, tem um verso que diz que no final dos tempos só os sábios entenderão. Acho que no capítulo 12, verso 10 de Daniel. Agora, quem é sábio?
acho que em Provérbios, não estou lembrado do capítulo agora, vai dizer que ou é nos Salmos, enfim, que a sabedoria, ela provém do temor ao Senhor. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, quem é que teme a Deus, senão aqueles que são os seus filhos? Quando Cristo fala, e os apóstolos falaram do engano que está para vir sobre a terra, diz que esse engano, esse anticristo, ele faria milagres e prodígios tão grandes que, se possível, enganaria até os escolhidos de Deus, até os eleitos de Deus. Se possível, mas não é possível. O próprio apóstolo Paulo fala que aquele dia, que é o dia do retorno do Senhor, não nos pegará de surpresa como um ladrão. E quando ele fala isso, ele diz e especifica que não seremos pegos de surpresa porque não andamos mais nas trevas, andamos na luz, e é por isso que enxergamos. Nós vamos saber quem é o anticristo quando ele se revelar. E também vamos saber qual marca é essa quando essa marca aparecer. Saberemos quem são as testemunhas. Saberemos quem são todos os símbolos do Apocalipse. À medida que as coisas forem se cumprindo, todas essas dúvidas, essas projeções, especulações que vamos fazendo, vão sendo sanadas. E aí tudo vai se encaixando. Tudo vai ficando mais fácil de compreender. Todas as dúvidas vão diminuindo e todas as certezas vão aumentando. Mas aqueles que não têm o selo do Deus vivo não saberão nada. Vão acreditar que é mais um qualquer ou que é um salvador e tudo mais que você imaginar. Porém, nada mais são do que um bando de bodes sendo levados de um canto a outro, sendo enganados, como a onda do mar, né? Como ele disse, que vai de um canto a outro, sendo jogado. Ventos de doutrinas de demônios. E os reinos desse mundo que momentaneamente pertencem ao príncipe desse mundo, que o próprio Cristo diz que é Satanás. Esses reinos estão convergindo e trabalhando para fortalecer e ajudar o surgimento do reino do anticristo. Não pensem que os reinos do mundo estão lutando para Cristo. Estão lutando a nosso favor. Estão lutando para que o evangelho seja espalhado. Não, pelo contrário, eles estão atrapalhando tudo isso. Todo esse sistema, toda essa engrenagem.